Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e na aulinha de hoje nós vamos ver 3 exemplos de limites. É o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, uma função racional, quando x tende a 2. Inicialmente eu vou verificar se esse limite ele representa uma indeterminação. Os exemplos mais comuns de indeterminação, eles acontecem quando, ao substituir o valor de x, no caso x igual a 2, eu obtenho 2² menos 4 dividido por 2 menos 2, eu obtenho a expressão 2² é 4, 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0. Eu obtenho a expressão 0 sobre 0. Essa expressão 0 sobre 0 é a forma mais comum de indeterminação que nós temos. Existem outras formas, mas essa é a mais comum que aparece nesses casos de limites. Como é que nós resolvemos uma situação como essa? Como é que eu descubro qual é o valor limite desta função? Bem, eu vou procurar aqui, na verdade eu vou procurar aqui eliminar esse 0 sobre 0. Perceba que o 0 é o x² menos 4, quando x igual a 2, 4 menos 4 é 0 e o x menos 2. Eu vou tentar eliminar essa indeterminação. Como? Buscando um outro limite. Reescrevendo esse limite, como segue? Ó, limite quando o x tende a 2d. Bem, vou recordar aqui uma formulazinha que aparece aqui no numerador. x² menos 4. Ele é um caso de a² menos b², que é uma diferença de quadrado. É um dos casos de fatoração. Isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Onde no nosso caso a é o x, que é o x ao quadrado. E o b é 2, que é b ao quadrado, que é 4, b igual a 2. Então eu posso reescrever esse limite, esse x² menos 4, como sendo a x mais 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 2. Perceba que essa expressão é equivalente a esta. Só que agora aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Eu tenho x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo, eu simplifico. E é nesse ponto aqui que eu tenho que fazer uma observação. Perceba que o que você está cortando aqui é o 0 sobre 0. Você está eliminando essa indeterminação. Esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de x mais 2. Que vai ser igual a... Bem, agora eu tenho uma função linear. O domínio dessa função aqui inclui o número 2, né? Então é uma função contínua, basta substituir 2 mais 2, que é igual a 4. Então o limite dessa expressão é igual a 4. Olha o que aconteceu aqui. Você pegou um limite que tinha uma indeterminação, 0 sobre 0. Usou um caso de fatoração, fatorou e eliminou o 0 sobre 0. Na verdade, você tem um outro limite aqui. O valor limite desta função é igual ao valor limite desta função quando x tende a 2. Tá? As funções são diferentes. Essa função aqui, o domínio, exclui o número 2. Divisão por 0 não existe. Nessa função aqui, o domínio é real. Mas os limites são iguais. O valor limite dessa função é igual ao valor limite dessa. Então, aqui nós chamamos de limites equivalentes. Então, esse limite aqui é igual a 4 unidades. Ok? Nesse caso aqui, o limite, quando x tende a 2, de x² menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, uma função racional. Bem, primeiramente eu vou verificar se essa função realmente gera uma indeterminação, que é característico desses limites equivalentes. A mais comum é o 0 sobre 0. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente substituir o valor de x. Simplesmente pegar x igual a 2, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6, dividido por 2 menos 2. Fazendo as continhas, 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10.
mais 6, dividido por 2 menos 2, 0. 4 com 6, 10, 10 menos 10, 0, e eu tenho a minha indeterminação, que é o meu 0 sobre 0, que é uma característica desse tipo de exemplo, né? Uma indeterminação. Agora eu vou procurar um caso de fatoração para eliminar essa indeterminação 0 sobre 0. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou ter que reescrever o limite. Eu vou ter que pegar esse limite aqui. O limite quando x tende a 2 de x² menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, né? E reescrever isso. Para isso eu vou usar uma formulazinha, em que uma expressão do tipo a x² mais bx mais c, ela pode ser fatorada na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes, né? As raízes de uma equaçãozinha desse tipo, tá? Um polinômio aqui de grau 2. Então eu vou buscar as raízes dessa expressão aqui, x² menos 5x mais 6, e procurar fatorá-la desta forma. Ou seja, eu vou pegar aqui, primeiro eu tenho que achar as raízes x1 e x2, se existirem dessa expressão. Então, vou pegar aqui o x² menos 5x mais 6 e vou igualar a 0. Com isso, eu vou aplicar a formulazinha de Bhaskara e achar as raízes x1 e x2. Lembra que o Bhaskara, o delta, é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, ele vai ser igual a b menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Tá? Então, eu vou ter uma expressão em que o delta vai ser igual a 25 menos 24. 4 vezes 6, 6 vezes 4 é 24. E o delta é 1. Tá? E com isso eu consigo achar as raízes, né? Os valores de x, que são as raízes dessa x² menos 5x mais 6, que vão ser dados pela formulazinha de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, que vão ser iguais a menos b. Então, menos b menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós calculamos, que é 1, sobre 2 vezes a. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, que é o ax². Como não tem nada aqui, ax² é igual a 1. Bem, isso aqui vai nos dar, né, 5 mais ou menos 1 sobre 2, tá? Bem, nós vamos dividir aqui em duas operações, o x1 e o x2, que vão ser iguais a 5 mais 1 sobre 2 e o 5 menos 1 sobre 2. Então, vou ter 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então, nós achamos aqui as raízes, né? Bem, as raízes dessa expressão, x² menos 5x mais 6, que é o numerador aqui da minha função racional, tá? O que eu posso fazer com essas raízes? Bem, daqui eu vou tirar a seguinte conclusão. Daqui eu vou tirar que a expressão x² menos 5x mais 6, ela é igual, lembre-se da formulazinha, né? ax² mais bx mais c é igual a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. O a no nosso caso é 1, né? 1x². Então 1 precisa colocar. Então 1 vezes x menos a primeira raiz
x menos 3 vezes x menos a segunda raiz, x menos 2. Então, com isso, nós conseguimos fatorar o numerador, né, dessa função racional. Esse polinômio aqui, ó, p de x, x quadrado menos 5x mais 6. E eu vou aproveitar essa expressão e jogá-la aqui. E vou reescrever esse limite como sendo limite quando x tende a 2, d. Bem, essa expressão é x menos 3 vezes x menos 2, dividido por x menos 2. E aí eu obtenho o meu limite equivalente. Lembre-se, x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo, corto esse com esse e vou obter o limite quando x tende a 2, de x menos 3. Como essa função é uma função contínua, o domínio dessa função aqui é uma função linear do tipo ax mais b, o domínio dela são os números reais, contínua, basta substituir x igual a 2. Então 2 menos 3 é igual a menos 1. Tá? Então esse é o limite desta função, né, quando x tende a 2, que nos deu uma indeterminação. Perceba que o que você fez aqui quando você usou essa formulazinha para fatorar é eliminar a sua indeterminação 0 sobre 0. O x menos 2, quando x é igual a 2, o x menos 2 é o 0. Então 0 sobre 0 está aqui. Eu não quero quando x é igual a 2, eu quero quando x tende a 2. Então eu posso cortar esse com esse. Tá? Lembre-se, essa função aqui é uma função linear do tipo ax mais b. Essa função é uma função racional do tipo p de x sobre q de x. São funções diferentes, porém possuem o mesmo valor limite. Você não está interessado em saber o valor dessa função quando x for igual a 2, mas é quando x tende a 2. E o valor do limite desta função quando x tende a 2 é igual ao valor limite desta função quando x tende a 2. Então é o que nós chamamos de limites equivalentes. Esse limite é menos 1, certo? Que é o limite quando x tende a 2, x quadrado menos 4, sobre x quadrado menos 3x mais 2. Então um exemplo que eu envolvi aí, 1, 2, 3 observações vamos fazer aqui do lado. Tá? Inicialmente, vamos observar uma propriedade de limites. Né? Uma propriedade de limites que diz o seguinte, se eu tenho o limite quando x tende a a da raiz quadrada de uma função f de x, eu posso reescrever esse limite como sendo a raiz quadrada do limite quando x tende a a desta função f de x. Então essa é a primeira observação que eu vou fazer nesse limite aqui. Há uma maneira de resolver que eu vou escolher uma ordem de resolução. Então eu vou começar aplicando essa propriedade. O limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite. Então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada do limite quando x tende a 2 de x quadrado menos 4 dividido por x quadrado menos 3x mais 2. Tá? Eu vou calcular vou aplicar a minha primeira propriedade, que é essa. O limite da raiz quadrada de uma função é a raiz quadrada do limite desta função. Bem, por que isso? Porque eu quero verificar se esse limite aqui é uma indeterminação. Tá? Se aqui vai dar 0 sobre 0. Perceba que para isso eu vou fazer o teste na função aqui. Tá? Nós pegarmos essa função e substituirmos o x por 2, 2 ao quadrado, já que o limite o x tende a 2, 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2, isso aqui vai me dar 4 menos 4, 2 ao quadrado 4, 3 vezes 2, 6, mais 2,
4 menos 4, 0. 4 mais 2, 6, menos 6, 0. E nós temos aí a nossa indeterminação. Eu vou buscar casos de fatoração para fatorar essa expressão e eliminar esse 0 sobre 0. Tá? Bem, que casos de fatoração que eu vou usar? Primeiro no numerador, x² menos 4. Lembra que x² menos 4 é um caso de diferença de quadrados. A² menos b², que é igual a mais b vezes a menos b. Certo? Lembre-se que o a é o x ao quadrado, menos b². b² é 4, então b é 2. Então eu posso escrever desta propriedade aqui, eu posso escrever que o x² menos 4 é igual a x mais 2 vezes x menos 2. Então já tenho aí uma outra fatoração. Então já posso trabalhar com essa parte da minha expressão, né? x² menos sendo x mais 2 vezes x menos 2. Bem, e aqui embaixo? x² menos 3x mais 2. O que eu vou usar para fatorar isso? Eu vou usar a seguinte formulazinha, olha. A x² mais bx mais c pode ser fatorado em a vezes x menos x1 vezes x menos x2, desde que você conheça as raízes x1 e x2. Então, nesse caso aqui, x² menos 3x mais 2, eu vou usar essa formulazinha. Basta descobrir as raízes x1 e x2, são raízes de uma equaçãozinha de segundo grau igualando essa expressão a zero. Então, vamos começar a resolver. Eu tenho que x² menos 3x mais 2 igual a zero. Isso aqui vai me dar o x1 e o x2. Lembra que o a é igual a 1, b igual a menos 3, c igual a 2. Né? Aplicando o delta, discriminante, delta é igual a b, que é o menos 3, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Então esse delta aqui vai ser 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8, delta igual a 1. A partir daqui eu tiro que os valores de x vão ser dados por formulazinha de Bhaskara, menos b, então menos b, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Tá? Então vou ter aí dois possíveis valores para x, e vão ser menos com menos mais 3, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, 2. Então daqui eu vou tirar o x1 e o x2, né? Que vão ser iguais a... Bem, o x1 vai ser 3 mais 1, 4 sobre 2, que é igual a 2. E o x2 vai ser 3 menos 1, 2, sobre 2, que é igual a 1. Tá? Bem, o que eu faço os valores de x1 e x2? Eu jogo aqui na formulazinha, para poder fatorar essa expressão. Então eu tenho aqui o x². O x² menos 3x mais 2, isto é igual a. Lembra-se que o a, x², o a que é 1, não precisa colocar. A vezes x menos x1, que é 2, vezes x menos x2, que é 1. Então nós temos aí já formas de substituir tanto x² menos 4 como x² menos 3x mais 2. Então nós vamos calcular esse limite da seguinte forma. Esse limite ele é igual a raiz quadrada do limite quando x tende a 2 d. Bem, aí nós vamos fazer as substituições, né? Lembra que o x² menos 4
Aqui, dessa formulazinha, nós sabemos que x² menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Então, o limite de x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x² menos 3x mais 2, que calculando com essa formulazinha, calculando as suas raízes, nós sabemos que x² menos 3x mais 2 é x menos 2 vezes x menos 1. Então, x menos 2 vezes x menos 1, que vai ser igual a... Perceba que até agora nós só fizemos pegar essa expressão, aplicar uma propriedade de limites, fatorar, tá? Ainda continua na expressão 0 sobre 0. Quando eu venho aqui e percebo que dá para simplificar o x menos 2 com x menos 2, eu passo a ter um novo limite, que vai ser a raiz quadrada do limite quando x tende a 2 de x mais 2 dividido por x menos 1. E perceba que aqui já não existe mais a divisão por zero. Lembra, nossa indeterminação era esse 0 sobre 0. O que nós fizemos? Quando nós fatoramos, usando as formulazinhas, nós fatoramos e cortamos aqui o x menos 2 com x menos 2, nós cortamos o que dava 0 aqui. 2 menos 2 para x igual a 2, 0 e 0. E sobrou essa expressão, que eu posso agora calcular diretamente, né? Basta substituir o x por 2. Então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de, botando x igual a 2, 2 mais 2, 2 menos 1, raiz quadrada, 2 mais 2 é 4, 2 menos 1 é 1, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então esse é o valor do limite desta expressão quando o x tende a 2. Foi feito, observe os passos. Eu apliquei uma propriedade, basicamente para recordar uma propriedade, não necessariamente que era obrigatório, mas para recordar uma propriedade. O limite de uma raiz é a raiz desse limite, tá? Então aqui o limite dá uma indeterminação, nós fatoramos, eliminamos a indeterminação e achamos o limite equivalente. O valor do limite calculado então, e o limite é igual a 2, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, curta o canal, compartilhe, deixe seu like que é muito importante. Muito obrigado.